Seja bem-vindo ao vídeo de hoje, então já deixe seu like e já se inscreva e vamos para o vídeo. Olá, meus caros, live no conteúdo edificante, para trazer uma boa notícia para os bacharéis em direito, que, segundo o novo ministro, Abraham Weintraub, ele poderá sim ver uma solução viável para a extinção da obrigatoriedade do exame da OAB. Se isso se concretizar, será realmente algo muito bom para milhões e milhões de bacharéis em direito que ficam 5 anos numa universidade aprendendo, fazendo estágio. Inclusive, eu vou mostrar vários detalhes e trazer essa notícia aqui no conteúdo edificante. Inclusive, para quem não sabe, até 1994, os advogados não eram obrigados a fazer exame da OAB. E sabe como eles avaliavam para ser inscrito na OAB? Se o sujeito teve estágio no fórum ou se lidava, com alguma questão de ordem jurídica. Ou, de fato, se estava trabalhando na área específica. E aí, com o governo do FHC, olha só a discrepância, né? A incongruência no pensamento do FHC, que é um sociólogo. Ele, junto, claro, com a sua equipe, e a OAB estava restrito também ao governo do FHC, fizeram, então, esta obrigação, que está no Estatuto da OAB. Só que o mesmo FHC, que defendeu essa obrigação do exame, defende a liberação das drogas. Defende a liberação das drogas, porque ele é um sociólogo bem liberal, ultraliberal. Então, quer dizer, para mim trabalhar com drogas, tráfico de drogas, eu posso. Agora, para mim ser advogado, tem que passar por uma série de burocracias. Coisa essa que nem quem é médico passa. O sujeito fica 6 anos fazendo o curso de medicina, já logo é inscrito no Conselho Regional de Medicina e já vai, então, trabalhar. Mas o advogado não, tem que passar 5 anos numa faculdade, tem que passar por ENAD, que é um Exame Nacional do Desempenho do Ensino Superior, que é a obrigação para todos, que poderia ser também meio avaliativo para aprovar ou não o sujeito para ser inscrito na OAB, e ainda tem que fazer a OAB, tem que fazer cursinho, porque às vezes as provas da própria OAB não se encaixam no que for aprendido durante os 5 anos da faculdade. São pegadinhas. Aí o sujeito tem que fazer cursinho para conseguir decifrar ali os enunciados e acertar. Bom, segundo informações, que já eu coloco, Abraham vai extinguir esse exame, que já era uma promessa de Jair Bolsonaro, inclusive em 2007, em 2017 ou 2007, não me recordo. O próprio Bolsonaro fez, então, um projeto de lei para extinguir o exame da OAB, dizendo que o exame da OAB só faz boizinhos de canudo. E tem toda razão. Já tem um deputado projetando isso nesse ano, em 2019, porque vai ter um imbróglio sobre isso. Quem é competente é o Jair Bolsonaro, por meio de decreto, medida provisória, pode extinguir o exame, é o MEC que pode trabalhar, ou tem que passar pela Câmara de Deputados. Vai ficar essa jogatina aí referente à competência para extinguir esse exame. A OAB vai se levantar lá, né, com o seu presidente bem esquerdista. Eu fico pasmo, é o seguinte, é que eles são bem liberais nos costumes, né? E aí querem colocar amarras burocráticas em outras questões, como a questão do próprio exame da OAB. Como se o sujeito que está numa faculdade, que tem uma nota, por exemplo, a minha faculdade teve nota 5 no MEC. E ter nota 5 no MEC está lá, no suprassumo, está lá em cima. É uma universidade tanto para o MEC. Então, eu quero dizer, o sujeito que tira uma média boa na faculdade, passa, não reprova nada, durante 5 anos não pode estar habilitado a ser advogado. Tem que passar para o certame, melhor dizendo, da OAB. Então, o que adianta a faculdade ter as 5 estrelas do MEC? Não adianta de nada. Quer dizer assim, olha, a faculdade, a universidade, não vale bolufa, porque ele tem que fazer um exame para ver se a faculdade é aquilo mesmo. Então,
não faz a inspeção para dizer que a faculdade tem 5. É um raciocínio lógico que tem que ser feito. E uma contra-argumentação é esse pensamento. Não, tem que fazer, sou favorável, porque pode ser qualquer um advogado por aí. Ora, pode ser qualquer um advogado por aí, e você pensa que esses advogados mais antigos, que não fizeram o exame, que, de fato, eles são tudo certinho? Por que eles não fazem o exame? Por que é obrigado? É direito adquirido. Direito adquirido. Como se não tivesse gente que passa na OAB pela sorte, que não estuda nada, vai lá, chuta e passa. Na primeira fase, às vezes até na segunda. E depois, como se não tivesse advogados chicaneiros, advogados meia pataca, né, para dizer num linguajar mais popular, o exame não serve absolutamente para nada. Essa é a grande realidade. Serve, sim, para dar despesa. Por exemplo, um pobre, para fazer um exame da OAB, tem que desembolsar 260, 270 reais. Aí, se não está escrito em Bolsa Família, se não tem ajuda, não consegue. Eu, inclusive, tentei, pleiteando a isenção do próprio certame, ou seja, para não pagar, e não me deram. Aí eu tenho que desembolsar do meu bolso, tenho que fazer no outro local, porque é distante da minha cidade, tem que gastar. Aí chega lá, não passa, tem que fazer novamente. Como eu já citei aqui no próprio canal, teve pessoas que ficaram 6, 7 vezes tentando passar, não porque não tinham aprendido nada, não eram pessoas boas, eram pessoas que tinham experiência em fórum, em estágio obrigatório, que é obrigatório mesmo na universidade, e tirava só nota boa na própria universidade. Então, a universidade está com problema. Por quê? O sujeito vai lá, não passa, mas eu acho que não é isso, não. O problema é exatamente a cobrança do exame da OAB, que faz perguntas totalmente fora, às vezes, do que está lá na grade curricular, que é aprendido nas universidades, e que nem, às vezes, atinge o próprio propósito do edital, ou seja, que foge do edital. Tem essa problemática. Muitos, não, tem que ser, tem que ter. Até eu tinha essa concepção, não, tem que ter, mas eu comecei a estudar mais sobre isso. E comecei a ver o que é na realidade. O quanto que a senhora OAB fatura com esses exames, 3 exames ao ano, e com os reprovados, sempre tem uma alta taxa. E será que eles não reprovam porque eles querem reprovar? Será que não? Nós já tivemos fraude de qualquer maneira, né? Desde aqueles que tentam fraudar mesmo o certame, como pode ocorrer lá, quem sabe. Principalmente na segunda fase, que é uma fase subjetiva, análise. Chega lá um examinador, tem que tirar 6, pode dar 4, 5, uma peça que está tudo ok. E é a fase de fazer a peça processual. E aí eu fico perguntando o seguinte, se precisa de um exame da OAB, por que então a universidade cobra de nós o estágio probatório, ou estágio, melhor dizendo, profissionalizante? O que ela cobra? Inclusive, viabiliza o estágio não obrigatório. Se o sujeito quiser estagiar no fórum, estagiar no MP, aonde for, e também vale como horas. Então, tira isso. Porque a ideia, para muitos do senso comum, é que o sujeito passa na faculdade só aprendendo coisa teórica. Não, tem a prática. A partir do 6º período, ou seja, no 3º ano da faculdade de Direito, que são 5, já tem estágio profissionalizante, que você vai fazer peça, que você vai, de fato, ir nos fóruns, pegar a peça, pegar processo, ler, trabalhar. Chega no 8º, se trabalha, tem a advocacia da própria universidade, vai peticionar para ajudar os pobres, a advocacia que ajuda aos pobres, né, a justiça gratuita e tal. Tem gente que não pensa, né? Tem gente que não corre atrás. Eu estou falando de gente que fica advogando isso aí e vê que o exame da OAB é uma barreira a mais, uma barreira burocrática. E aí eu fico perguntando uma coisa. Às vezes o aluno que é estudioso não tem valor. Porque eu me recordo, não que eu queira me gabar, mas, por exemplo, tinha a fase do estágio profissionalizante, que tinha que fazer em grupo. Mas, na maioria das vezes, quem fazia era eu. Aí eu tinha que procurar os documentos para fazer peça de petição, contestação, tudo como fosse um advogado e valendo. Só que, de vez de eu assinar, assinava aquele que estava responsável pelo EMA, Escritório Modelo da Advocacia, né? Tem outras universidades que têm outro nome. Então, o advogado assinava, mas quem fazia as peças era o nosso. Inclusive, na própria OAB dá para trabalhar de estágio. Então, se na própria OAB dá para trabalhar de estágio, para quê? O exame da OAB. Se você pode estar inscrito como estagiário, por que
então, fazer um teste, ainda mais para ser advogado. Você percebe a burocracia danada disso tudo? Aí, não, isso é coisa do Bolsonaro, ele quer acabar com tudo. Ele quer colocar qualquer um para advogar ora bolas, como se não tivesse maluco advogando. E principalmente aqueles que nem fizeram o exame, que estão isentos desde 1994. Eu posso apontar vários que eu conheço. No YouTube, então, você encontra vários malucos chegando até a agredir jornalistas, dando porrada no cara, e depois a OAB não fez nada. Só lá deu uma censurinha de leve para ele, nada mais. Porque é da ala deles. Tem uma coisa de elitista na própria OAB. E fala, a OAB é grandona lá, né? Grandões. Não vou generalizar, não vou dizer aqueles que são responsáveis pelas subseções, pelas sedes estaduais. A cabeça, né? Quem montou a estrutura da própria OAB. E principalmente para, a partir de 1994, obrigar a fazer o exame da ordem. Se outrora não precisava, por que agora precisa? Porque tem muitas pessoas, claro, para fazer o filtro, para não colocar todo mundo no mercado, para não ter tanta concorrência. É isso. Nada mais do que isso, porque outrora não precisava. Aí você, por exemplo, vai encontrar alguns cartórios que o sujeito não tem nem a primeira a quarta série. Cartório extrajudiciais. Cartório de registro imóvel, cartório de tabelionato de notas e o cartório de pessoas civis, tá? Mas eles têm experiência. O que vale? É a experiência ou o canudo? E eles ficam lá porque eles têm experiência. E isso vale como regra para os advogados também, ou futuros advogados. Se o sujeito faz o estágio obrigatório da própria universidade, depois faz até o não obrigatório, às vezes é inscrito na OAB como estagiário, como que ele não tem faculdade, entendimento para trabalhar, para exercer a profissão? Ele tem a prática. Precisa agora mais um teste para ainda, de fato, lhe prejudicar? Porque tem aqueles, inclusive, que eles se destacam mais na prática do que na teoria. E também. É pessoas que, por exemplo, durante a faculdade, na teoria, não tiraram muito notas boas. Né? Não tiraram notas boas. Mas tiraram a média para passar. Aí chega no estágio, é 9 e 10. É 9 e 10. O que vale? É a prática, 9 e 10 da prática. E isso já dá para fazer uma triagem. Se o MEC quiser, dá para fazer. Pegar a média de quem fez o estágio obrigatório da universidade. A média tem que ser 7. Inclusive, tem universidades que só diz que se você tirar 7 é que você pode passar. Então, coloca para 8, possível. Então, tirar 7 ou 8. Tirou a média 8 durante os 5 estágios profissionalizantes, que dão 300 e poucas horas, pronto, o sujeito está habilitado para advogar. E se quiser ainda algum plus para colocar a obrigatoriedade naquilo que não é obrigatório, o estágio não obrigatório, né, de ser inscrito na OAB, de fazer o MP e tal. Mas só dá para fazer ali, o próprio MEC pode fazer isso. Ou ainda fazer pela estatística do próprio ENAD. Mas essa última que eu disse é a melhor que tem, pelo próprio estágio profissionalizante, que é a prática do sujeito. Se o sujeito não for bom na prática na universidade, ele não é bom em nada. E aí, claro, cobrar bastante, né, da prática. Ora, na minha instituição a qual pertenci, tinha alguns campos que não era tão cobrado assim, mas eu fui para alguns outros campos que era cobrado muito. O sujeito tirar 7 ou 8 lá no estágio profissionalizante era tirar quase 10, porque a exigência era enorme. Então, quer dizer, você está na prática e não vai. Bom, vamos colocar a notícia, porque eu já falei demais, tem tantos argumentos, eu já falei, até vou deixar aqui nos cards desse vídeo, os vários outros vídeos que eu já falei sobre esse assunto, que às vezes me chega a dar até um certo asco essa obrigatoriedade por demais. Ó, eu estou aqui no site Amo Direito, a notícia é dia 12 de abril de 2019. Novo ministro do MEC quer o fim na obrigatoriedade do exame da OAB. O novo ministro da Educação, Abraham Weintraub, quer encontrar uma solução ainda nesse semestre para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Segundo uma fonte próxima ao ministro, a intenção é por fim na obrigatoriedade de aprovação no exame da OAB para que o bacharel em Direito possa exercer a profissão de advogado. Aí aqui cabe um acréscimo. Esse barramento é, inclusive, inconstitucional, porque ninguém pode impedir da pessoa exercer a sua profissão. Ora, bolas, que coisa é essa, meu Deus do céu, não entendo. O sujeito passa para a faculdade para ter o emprego, aí ele fica
no limbo. Ele fica num limbo, que é o limbo, é o purgatório. Ele fica lá no purgatório. Nem A, nem B. Não pode advogar, e aí fica sem desempregado, fica naquela, né? Não vai para cima nem para baixo, fica lá. Aliás, às vezes vai muito mais para baixo. Aí, em contrapartida, outros cursos que você faz, por exemplo, administração, contabilidade, você já vai trabalhar. Acabou o curso lá, se inscreveu no conselho, você já vai trabalhar. Não, não, né? Porque é bacharel em direito, você pode ser outras coisas. Não, a única coisa que dá para ser com o direito é advogado, porque depois, para ser juiz, tem outras exigências. É uma outra coisa. Agora, nem para ser advogado, lá, né? O fim do exame da OAB é uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro a milhões de bacharéis de todo o Brasil. Durante a campanha eleitoral em 2018, Bolsonaro chegou a dizer que a Ordem dos Advogados do Brasil não deve se posicionar acima do Ministério da Educação. Quem manda na educação é o Ministério da Educação, é o ministro da Educação. Eles desconsideraram a validade do diploma de bacharel em Direito. A OAB está desconsiderando a validade do diploma do bacharel em Direito. Então, para que serve o diploma? É verdade, para que serve o diploma? Eu ia até falar uma palavra chula aí, para que serve o diploma, o papel, né? Porque parece que é isso que a OAB está dizendo. O Brasil tem hoje um contingente de 1,5 milhões de bacharéis em Direito, já só quase 2 milhões, que lutam pelo seu reconhecimento profissional, todavia, amparado no Estatuto e numa brecha jurídica constitucional mal interpretada. A OAB segrega a classe dos advogados, claro, só a elitezinha, né? O pobre não tem vez, essa é a grande realidade. E a elitezinha, filhinho de papai, né? Que o pai já é advogado, aí vai. Agora, o sujeito que quer ingressar na OAB, que não é filhinho de papai, que não é filho de advogado, tem que sofrer. É isso aí. É isso aí que essa herança maldita petista e PSDB, esquerdista, deixou nesse Brasil. Eu não sou contra a esquerda, mas eu falo principalmente em alguns ranços da própria esquerda, que são extremistas, que, em vez de melhorar o Brasil, só piora. A aprovação no curso de Direito em uma faculdade já é um processo penoso. Claro que é um processo penoso. 5 anos. Então, não vale 5 anos? O que o aluno fez lá? Ele ficou com a cabeça para o ar? Se ele passou, se ele tem notas boas, então não valeu nada? Cadê o mérito? Estágios, como falei, prática jurídica. Então, não vale a prática jurídica. Então faz o seguinte. Então, vamos fazer um curso de Direito para ser 3 anos, e aí tira a prática jurídica e vamos fazer o exame da OAB. Porque é que dá para entender também. E uma série de requisitos para formar um advogado. É claro que é uma série de requisitos. E como nós fomos cobrados. Contudo, uma vez diplomados, os bacharéis devem se submeter ao exame da OAB, uma espécie de concurso público, é verdade, que não mede a capacidade dos profissionais, não mede mesmo, não mede. Porque aquele que reprova no exame da OAB não é menos intelectual que aquele que se aprova. Como já disse, tem muitos que aprovam, ou melhor dizendo, tem aprovação, por questão da alien, da sorte. Aí chega lá na prática e não sabe fazer bolufas. Tem que estar contactando com um advogado mais experiente. Como é que eu faço isso? Eu estou desesperado. Não sabe nada. E o outro sabe, só que tem um problema um pouquinho lá com a teoria. Às vezes até tem problema de visão, ou às vezes tem algum problema ali. E a questão também do sujeito não ter tanta concentração. Tem tantas outras coisas para ser discutidas. Né? Porque às vezes o cara fica... meu Deus, eu tenho que fazer certinho. E fica e o tempo, às vezes, não dá. Às vezes vem de uma cidade muito longe. Enfim, tem vários argumentos contra isso. Tá, eu vou colocar aqui a tela para mim, enquanto que eu procuro outro documento para colocar aí para vocês. Perdoe um pouco aí meus exageros, assim, né? Porque é uma coisa que eu fico assim mesmo. Né? Às vezes eu até falo errado por causa que falo muito rápido. E eu fico indignado com as coisas dessas. E tem que ficar. Porque eu passei na pele várias coisas. Eu sofri durante 5 anos para estar desempregado, depressivo, que a gente fica depressivo mesmo. Eu já tinha depressão, aí desempregado, o cara fica muito mais depressivo. E processar até a OAB, por ter montoeira de bacharel de Direito em depressão. Mas quer ver brincadeira? Não é. E lembrando que já foi tentado isso lá em 2011. Aí a turminha do STF, os poderosos que querem só privilegiar eles, a sua classe, a elitezinha. Não. Defender os pobres, isso é defender a elite deles em nome de ajudar os pobres.
E vai lá perguntar lá se eles fizeram o concurso. Vai lá perguntar se eles fizeram o exame da OAB. Não fizeram, porque tem um quórum que coloca gente que é da OAB lá dentro. E parece que é STJ também. E vai lá ver se eles fizeram o exame da OAB. Não fizeram, porque estão com 70 e poucos anos, possivelmente são advogados lá desde a década de 80, 70. A obrigação é só a partir dos anos de 1994. Então, pare para raciocinar. O cara decidindo que não pode, tem que ter o exame, se ele nem fez. Hipócrita. Hipócrita. Isso mesmo. Bom, vamos ver aqui. Aí a gente falando, esse governo... Olha, o Bolsonaro tem coisa que faz errada mesmo. A questão da Previdência, eu já critiquei aqui. Agora, eu não vou prezar pela coisa boa, uma coisa que vai trazer alguma contribuição realmente para o cidadão, para aquele que gastou, às vezes, até dinheiro, e muito com faculdade. Eu ganhei a bolsa, mas, num dado momento, eu tive que pagar também. Sem falar que eu paguei o transporte, porque não era na minha cidade, era em outra cidade. Era até importante que houvesse faculdades mais próximas da gente, para não ter esse dispêndio, né? Vamos lá, a obrigatoriedade desse exame aí. Você vai ver, para ver como eu não estou falando de mim mesmo. Né? Olha aqui o documento. Quem está dispensado do exame da OAB? Isso é antigo, tá? Vamos compartilhar aqui. Porque agora os advogados estão ameaçados, claro, os grandões aí, estão ameaçados, porque agora vai vir vários, vai vir uma safra. Pelo menos está trabalhando. Engraçado, eles não defendem tanto o trabalho, né? Não são tão ligados com a causa dos trabalhadores. E como é que querem tirar? É interessante isso aí do PT, né? Como é porque foi no ano de 2011. 2011 estava a Dilma no poder, né? Como é que eles barraram? Então o sujeito vai ficar de braço cruzado fazer o quê? Tendo um canudo, ensino superior. Por isso que tem aí 14 milhões, dentro desses 14 milhões tem 1,5 de bacharéis. Isso já melhora a economia. Quem é que está dispensado do exame da OAB? Isso era em 1994. Vamos lá. Provimento 2009 da OAB, publicado, tal. A própria OAB. Veja só. Isso é o que está no Estatuto da OAB, tá? Aprovação e exame da ordem constitui requisito para admissão de bacharel em Direito. Requisito no quadro dos advogados. Olha a lei. Lei 8.906 de 1994. Então, a partir de 94 que valeu. No artigo 8º, inciso 4. A resolução em número 2, 94, foi publicada em Diário da Justiça e tal. Aí vai falando os pormenores do novo Estatuto da Advocacia e tal. Artigo 7º, aqueles que ficarem dispensados de prestar o exame da OAB para inscrição no quadro de advogados da OAB. Tá? Aqui vamos ler. Ó. Os bacharéis em Direito que realizaram um estágio profissional de advocacia, esses estão dispensados do exame da OAB. Tá? Isso até 1994. E hoje, o aluno acadêmico de Direito, ele não tem que fazer o estágio obrigatório? Tem. Então, se era dispensado na época, por que agora não é? Se tem o estágio profissional. Quer dizer, até 94, quem comprovasse algum estágio profissional de advocacia, ele exercia a advocacia. No entanto, agora não precisa do exame da OAB. Lei 4.215/63. O estágio de prática forense ou estágio de prática forense e organização judiciária. A Lei 5.842/72. Então, era o estágio numa advocacia, ou estágio na prática forense, ou seja, no fórum, ou em alguma organização judiciária. Isso já tem no estágio obrigatório da própria universidade, escritório modelo. Lá você tem prática forense, porque você vai ter que ir no fórum, pegar os autos, trabalhar para fazer a peça. Lá você tem a experiência com os clientes, a própria advocacia da própria universidade, e também você tem tudo que se encaixa aqui, até a organização judiciária. Você tem tudo ali. No prazo de 2 anos, é o que ocorre, é 2 anos mesmo o estágio obrigatório. 2 anos. Com aprovação nos exames finais perante bancada examinadora integrada por representante da OAB. Aprovação nos exames finais, porque tem a questão dos exames finais. A aprovação agora é analisar a média dos estágios profissionalizantes. É isso. Até 4 de junho de 1994. Os inscritos no quadro de estagiários da OAB até 4 de junho de 1994, desde que realizem estágio em 2 anos de atividades e concluam com a aprovação final até 4 de junho. Então,
Os estagiários ainda tinha mais uma barreira, tinha que comprovar também 2 anos de atividade fora do estágio da OAB também. Né? E, ora, vocês estão inscritos na OAB como estagiário, estão exercendo alguma advocacia? Está valendo. Os matriculados comprovadamente nos cursos de estágio referidos no inciso 1, antes de 5 de junho de 1994, desde que requeram inscrições no quadro de estagiários da OAB, e concluam com a aprovação final, juntamente com o curso de até 4 de julho de 1996. Os matriculados comprovadamente nos cursos de estágios. Tem ali, né? Tem hoje em dia, né? Atualmente, no estágio não obrigatório. E aí precisa comprovar esse estágio não obrigatório. Era isso aqui que estão referindo, porque já tem o obrigatório, então já preenche até mesmo tudo isso que está no Estatuto até 1994, em 96, inclusive, aqui, se estendia para 96 também. Porque, a norma passou a valer em 94, mas para quem se forma ou se formava, por exemplo, começou numa turma de, vamos lá, 91, se é 5 anos, né? 91, 92, 93, 94, 95 se formava. Né? Ou se começou em 92, ia se formar em 96. Então, aumentava. Isso me parece ir até, ou poderia ser, né? Válido até 98, por aí, vamos ver aqui. Os matriculados comprovados, como já dissemos. Os que preenchem o requisito, artigo 53, inciso 2 da lei e tal, requer sua inscrição até dia 4. Os que têm suas inscrições anteriores canceladas em virtude do exercício em caráter definitivo de cargo ou funções incompatíveis com a advocacia, requerem novas inscrições após a desincompatibilização, né? Desincompatibilização, que exatamente o sujeito, por exemplo, está na esfera pública, trabalhando como, sei lá, algum concurseiro, aí não pode advogar, então teria que sair daquele cargo impeditivo, e então comprovar no mínimo 2 anos ali de estágio. Os bacharéis em direito que exercem cargo ou funções incompatíveis com a advocacia, inclusive em carreira jurídica, sem nunca ter obtido inscrição na OAB, se requer ser obrigado a prestar um exame. É isso que estão dizendo, né? Tá. E aqui segue. Tá. Todo o enredo, vamos dizer assim, dessa Lei 8.906, que é o Estatuto do Advogado, que falava da possibilidade de inscrição na OAB sem fazer o próprio exame até 1996, comprovado que eles tinham estagiado. Então, a questão, a exigência era o estágio. Até aí está ok. Mas já tem, então para que o exame agora? Você pode conferir, tudo aqui tem um artigo trabalhado nesse sentido aí, para contar também a história. Essa questão da isenção do exame de ordem ao bacharel, que se graduou até o ano letivo de 1973, em 73 já era bem claro, inclusive, foi campo de decisões conflitantes em si mesmo em conselho da OAB. Né? Para fins de inscrição no quadro de advogados da Ordem dos Advogados do Brasil, ficam dispensados do exame de ordem, comprovação do exercício e resultado do estágio de que trata a Lei 63. Então, em 63, 73, estava bem claro que não era obrigatório. Foi se arrastando, né? Até ter uma norma que foi o Estatuto de 94. Eles estavam estudando implementar isso, mas só foi implementar em 94, tá? É um documento interessante para você ter aí no seu detalhe, são bastante páginas, né? Não, são poucas, aliás. A respeito do inciso tal da Constituição Federal, deve ficar dispensado o exame da ordem do bacharel de Direito. Olha o que diz aqui o inciso, e esse aqui, se eu não me equivoco, é o mesmo inciso. Tá, aqui é da não, esse. Toda edição perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantida aos brasileiros, estrangeiros residentes do país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança é protegida nos termos seguintes, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, eles se julgavam e não precisavam fazer a prova até 94, porque é um direito adquirido. E a partir de 94 tinha que fazer, né? Ou de 96, no caso. Aqui tem a resolução. Ó. Quem se bacharelou até o ano letivo de 73, inclusive por força da lei 5.960 de 73, não precisa, ficava dispensado, ou fica dispensado do exame da ordem. Quem se bacharelou até 4 de junho de 96 e comprova o resultado do estágio, porque em 73 não precisava nem de estágio, né? Ou pelo menos a comprovação. A comprovação apenas da prática. Bacharelou 4 de junho de 96 e comprova o resultado do estágio profissionalizante do artigo 50 e tal. E se bacharelou até 4 de junho de 96, comprova ter concluído com a presença do representante da OAB junto à
efetiva, faculdade, estágio de prática forense e organização judiciária. Tá aqui. Congregação tal, e que tenha sido até membro da magistratura, do Ministério Público, professor de faculdade de Direito oficialmente reconhecido e ter exercido a função por mais de 2 anos. Então, quem fosse da magistratura, quisesse ser advogado, não precisava, né, fazer o exame. O Ministério Público também, professor de faculdade também não precisava. Eu hoje até parece que preciso. Claro que precisa, porque eu tive uma professora que ela era até muito mais nova que eu, ela dava aula, veja bem, ela dava aula, obviamente, os acadêmicos, e já estava fazendo estava fazendo doutorado, encaminhando para um pós-doutorado, e ainda não tinha OAB e não poderia exercer a profissão se ela quisesse. E era uma pessoa que sabia tudo, né? Uma professora boa mesmo. Então, veja, até isso. É uma loucura, né? Uma loucura. Eu vou ver se eu consigo colocar o trecho da fala do Bolsonaro aqui, referente à própria OAB, que ele é contrário, né? Vou colocar aqui um exame a fala do Bolsonaro. Formar jovem no Brasil, 5 anos, no caso dos bacharéis em Direito, e depois submetê-los a serem advogados de luxo do escritório de advocacia. De advogado de luxo, não. Nós não podemos formar jovem no Brasil, 5 anos, no caso dos bacharéis em Direito, e depois submetê-los a serem advogados de luxo do escritório de advocacia. De advogado de luxo, não. Boys de luxo e advogado de escritório de advocacia. Não pode aqui os bacharéis de Direito continuarem sendo boys de luxo de advogado de escritório de advocacia. Somos contra o exame da ordem. Não pode os nossos bacharéis continuarem sendo boys de luxo em escritório de advocacia. Eles têm direito a trabalhar. Não podemos admitir que, para ser advogado, temos que fazer um novo concurso. Nós devemos realmente derrubar as paredes da ordem. São paredes blindadas. E se está blindada, é porque tem um cofre lá dentro. E o concurso, no meu entender, é um meio para isso. Ditadura é o que a ordem faz hoje em dia. Se no passado existiram alguns atos de força, hoje é a força da grana. A ordem deveria se filiar à CUT. A ordem deveria realmente tirar a máscara e se filiar à CUT. Não é porque uma coisa é constitucional, tem que ser mantida. As constituições mudam. E o momento é mais do que oportuno para discutir isso aqui. Porque o câncer do concurso está com metástase. Está querendo entrar na medicina, está querendo entrar também, fazer concurso aqui para as outras áreas de maneira geral. E eu acho que o momento é esse. Extirpar essa questão destes concursos que vão contaminar os demais trabalhadores do nosso país. Aqueles que concluem um curso depois de muito sacrifício. Eu tenho certeza que a gente vai ganhar essa guerra um dia, que a OAB ela não pode continuar escravizando os bacharéis, que depois de 5 anos, que parece que para a OAB interessa a formação, né, sem qualquer participação deles em alguns cursos que, porventura, não sejam tão bons. Não sejam tão bons, né? Eles continuarem explorando vocês. Então, tá ali. O Bolsonaro é favorável, né, já como deputado, à extinção do exame da OAB. Eu falei em 2007, 2017, na realidade é desde 2008. Nós vimos aí falar de 2008, 2014, 2018. Então, tudo encaminha para isso, inclusive com esse novo ministro, o senhor Abraham Weintraub, ok? Então, falamos bastante sobre a OAB, outras coisas, outros detalhes, argumentações favoráveis à extinção do exame, eu já falei em outros vídeos, vou deixar no card. Abraço e até a próxima. Gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal para ajudar. Até o próximo vídeo. Obrigado.